Imagine entrar em uma loja sem olhar para a vitrine, sem ouvir uma música sequer, e, ainda assim, sair de lá lembrando daquele lugar dias depois. Parece estranho, mas existe uma coisa capaz de fazer isso acontecer de maneira quase invisível: o cheiro. E talvez seja justamente por ser invisível que muitas empresas ainda não percebam o tamanho do impacto que uma boa aromatização pode ter na experiência de quem entra em uma loja. Hoje, vamos falar sobre como funciona a aromatização de lojas, quais são os benefícios, os erros mais comuns e, principalmente, como fazer o cheiro trabalhar a favor da sua marca, e não contra ela. Vamos começar pelo mais importante. Aromatizar uma loja não é simplesmente deixar o ambiente cheiroso. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Quando você entra em uma loja e sente um cheiro agradável, seu cérebro não interpreta aquilo apenas como um perfume. Aquele aroma passa a fazer parte da experiência. É parecido com uma música. Uma música pode fazer você perceber um ambiente como mais sofisticado, mais descontraído, mais moderno ou mais acolhedor. Com o aroma acontece algo parecido. Só que existe um detalhe ainda mais interessante. O olfato está diretamente ligado às nossas emoções e memórias. É por isso que determinados cheiros conseguem nos transportar para uma lembrança, uma pessoa ou até um lugar específico em questão de segundos. E é exatamente aí que entra o marketing olfativo. A ideia não é fazer o cliente pensar: que cheiro bom. A ideia é fazer com que ele sinta alguma coisa. Uma loja de moda, por exemplo, pode buscar uma fragrância que transmita elegância, sofisticação e exclusividade. Uma academia pode trabalhar uma sensação de energia, limpeza e disposição. Um hotel pode buscar acolhimento e conforto. Ou seja, antes de escolher uma fragrância, é preciso entender qual sensação a marca quer provocar. E aqui chegamos ao primeiro grande erro: escolher o aroma simplesmente porque você gosta dele. É muito comum alguém dizer: eu adorei esse perfume. Vamos usar esse na loja. Mas a pergunta não deveria ser apenas: eu gosto desse cheiro? A pergunta deveria ser: esse cheiro combina com a experiência que minha marca quer oferecer? Porque uma fragrância maravilhosa, quando aplicada no lugar errado, pode não funcionar. E existe um segundo erro bastante comum: exagerar. Mais cheiro não significa mais impacto. Na verdade, pode acontecer exatamente o contrário. Quando a fragrância está muito intensa, o cliente percebe o cheiro antes de perceber a loja. E isso pode gerar desconforto. Uma boa aromatização precisa encontrar um equilíbrio. O aroma deve estar presente, mas não necessariamente dominar o ambiente. É aquele tipo de experiência em que a pessoa percebe que existe algo diferente ali, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é. Outro erro: não pensar na distribuição do aroma. Não adianta simplesmente colocar um aparelho em qualquer canto e esperar que o ambiente inteiro fique igualmente aromatizado. Tamanho do espaço, circulação de ar, pé direito, climatização, quantidade de pessoas e até a disposição dos móveis podem interferir na distribuição da fragrância. Por isso, a aromatização precisa ser pensada como um projeto. E quando isso é bem feito, os benefícios vão muito além do cheiro agradável. A experiência sensorial pode ajudar uma marca a criar identidade. Pode tornar um ambiente mais memorável. Pode reforçar o posicionamento da empresa. E pode criar uma associação entre aquele aroma e a própria marca. É aquela situação curiosa em que você sente determinado cheiro em outro lugar e imediatamente pensa: esse cheiro me lembra aquela loja. Isso é construção de identidade. E talvez esse seja um dos maiores potenciais do marketing olfativo. Porque uma identidade visual você vê, uma identidade sonora você escuta, mas uma identidade olfativa você sente. E existe ainda outro ponto importante: consistência. Se uma marca decide utilizar uma fragrância como parte da sua identidade, é interessante que essa experiência seja coerente nos diferentes pontos de contato. A loja física, por exemplo, pode ter um aroma característico. Mas a experiência pode continuar em outros momentos, em eventos, no recebimento de uma embalagem ou até em determinados materiais de comunicação. A fragrância deixa de ser apenas um detalhe e passa a fazer parte da linguagem da marca. Mas existe uma pergunta que sempre aparece: qual é o melhor cheiro para uma loja?
E a resposta talvez seja menos óbvia do que você imagina. Não existe uma fragrância universalmente melhor. Existe a fragrância mais adequada para aquela marca, aquele público, aquele ambiente e aquele objetivo. Por isso, antes de escolher notas cítricas, florais, amadeiradas ou adocicadas, é importante entender o contexto. Quem é o cliente? O que a marca quer transmitir? Qual é o estilo da loja? Como é o espaço? E qual sensação você quer que o consumidor leve consigo? No final das contas, aromatizar uma loja não é sobre colocar perfume no ar. É sobre criar uma experiência que faça sentido. Porque o cliente pode esquecer o que estava escrito na parede. Pode esquecer a música que estava tocando. Pode até esquecer alguns produtos que viu. Mas, quando um aroma é bem construído e associado a uma experiência positiva, ele pode permanecer na memória por muito mais tempo. E talvez seja justamente esse o verdadeiro poder do cheiro. Ele não precisa chamar atenção para ser lembrado. Ele só precisa fazer parte da experiência certa. E quando isso acontece, a fragrância deixa de ser apenas um cheiro. Ela se transforma em parte da identidade da marca.